bom dia, glória a Deus. Vamos para cima, vamos para cima. Hoje eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida, uma palavra de direção, uma palavra. Bom dia, Márcia, excelente dia, bom dia. Queria que você compartilhasse essa palavra com algumas pessoas aqui. Bora, senta o dedo aqui nesse aviãozinho aqui, para que a gente venha alcançar mais pessoas nesse dia maravilhoso que o Senhor proporcionou para nós. Nada é melhor do que começar o dia com uma palavra, uma direção do alto. O Senhor impulsionou meu coração a fazer isso quase todos os dias. E hoje é mais um dia que eu consegui estar aqui para abençoar a vida dos amigos, dos irmãos, dos parceiros da jornada. Eu queria que você compartilhasse aqui nesse aviãozinho aqui. Deixa eu chamar algumas pessoas aqui para estar conosco, para que a gente venha abençoar também. Deixa eu chamar aqui. Vambora. Tudo que a gente venha ter e ser sem Jesus não serve para nada. Bom dia, Patrícia. Patrícia está sempre com a gente aqui já. Compartilha esse momento, Patrícia, com os amigos, pelo menos 5. Aperta um aviãozinho aí. E vambora. E vambora. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, Sandra, bom dia, bom dia, bom dia. Salão Sempre Bela, nossa amiga Sandra, nossa parceira de jornada. Muito bom dia, muito bom dia. Pessoal, vamos lá? Eu vou compartilhar hoje uma palavra para a vida de vocês e para a minha também, porque toda vez que a gente repete aquilo que a gente um dia entendeu, a gente aprende de novo e a gente aprende de uma outra forma também, tá? Hoje eu quero compartilhar sobre a jornada do amadurecimento de Pedro, que também vai servir para a nossa vida hoje aqui. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Flavinha. Chama os irmãos pentecostal para estar com a gente aqui hoje. Convida, clica no aviãozinho aí, senta o dedo e vamos embora. Vamos lá. Hoje eu quero compartilhar um pouco sobre o entendimento sobre Pedro e uns processos que Pedro ele passou. Ele é o meu amigo. Um abraço. Grande homem de Deus. Aniquele. Bora para o primeiro dia. É isso. Sabe que dia é hoje, gente? Hoje é o primeiro dia. Muito bom, Flávia. Hoje é o primeiro dia. Sabe por que hoje é o primeiro dia? Eu queria que você pegasse essa flecha do Senhor que Flávia lançou hoje aqui e entendesse algo antes da gente entrar em outro assunto. Sabe que dia hoje na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Hoje é o primeiro dia. Porque o primeiro dia, em todas as áreas da nossa vida, a gente trata diferente. Os primeiros dias a gente trata diferente. Principalmente o primeiro dia. Então hoje é o primeiro dia no seu casamento, no meu casamento. Hoje é o primeiro dia no seu emprego. Hoje é o primeiro dia na sua empresa. Hoje é seu primeiro dia de relacionamento com Deus. Hoje é seu primeiro dia com a sua família. Hoje é seu primeiro dia com a sua casa. Hoje é seu primeiro dia com o seu carro, com a sua moto, com a sua bicicleta, com o seu celular. Hoje é o primeiro dia na sua vida. Por quê? Porque o primeiro dia nós temos a habitualidade de tratar
as coisas diferentes, com mais carinho, com mais amor, com mais zelo, com mais cuidado, com mais tudo. Então hoje é o primeiro dia. Sabe que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia. Pessoal, vem comigo. Patrícia, bom dia. Vamos lá. Hoje é o primeiro dia, porque no primeiro dia nós tratamos tudo diferente. Tudo diferente. Tudo diferente. Vem comigo aqui, ó. Pedro foi um homem que ele passou por alguns processos que o Senhor trouxe ele um pouco mais para perto, porque Deus tinha uma responsabilidade diferente com Pedro. Então as pessoas elas costumam dizer e usar Pedro às vezes como alguns exemplos ruins, dizendo que Pedro negou Jesus 3 vezes. Pois bem, essa negação de Pedro 3 vezes sobre Jesus, ela é quase que proposital de um plano de processo na vida de Pedro, naquilo que Jesus tinha planejado do coração do Pai para a vida de Pedro e para a vida da igreja. Então, vem comigo aqui, ó. Quando Pedro ele começa a passar por um processo, sabe? Ele nega Jesus a primeira vez, dentro ali do pátio, onde Jesus está sendo espancado, e perguntam para ele se ele conhecia aquele homem, se ele conhecia, ou seja, Jesus. Os guardas se identificam que Pedro andava junto com Jesus, e alguns dos guardas identificaram que Pedro já tinha visto Pedro andar com Jesus algumas vezes. E Pedro, vendo aquele cenário todo, toda aquela movimentação, vendo que Jesus estava sendo espancado de forma muito brutal, Pedro ele teve algo. Pedro teve um sentimento. Pedro teve um comportamento que muitas das vezes nós também temos e recuamos. Quando alguns homens perguntam para Pedro: você conhece aquele homem? Pedro ele responde: não o conheço, nunca o vi. Naquele momento, o sentimento e um comportamento que nós temos bastante, chamado medo, ele toma conta de Pedro. Ele possui Pedro de uma forma que Pedro nega que conhecia o mestre, porque Pedro estava com medo que, de alguma forma, o que Jesus estava passando gerasse uma consequência nele. Então Pedro tem medo. E o medo faz que Pedro recuasse. O medo faz que Pedro recuasse e dissesse que não conhecia Jesus. Mas Jesus já tinha falado para ele: antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. O medo fez que Pedro tomasse aquele tipo de atitude e de comportamento. Agora continuem comigo aqui. A jornada continua. Pedro nega Jesus pela 2ª vez. Por quê? Medo, insegurança faz que Pedro negasse Jesus 2 vezes. Só que agora acontece algo no meio do processo. Agora acontece algo no meio da jornada. Jesus libera uma palavra. Jesus libera uma promessa na vida de Pedro. Jesus fala para Pedro o seguinte: e você ficará de barba branca, cumprindo a jornada. Você ficará de barba branca, cumprindo a jornada, irá envelhecer. Jesus está dizendo para Pedro que Pedro vai envelhecer. Eu vou falar devagar para você entender.
Jesus libera uma palavra, mas antes da palavra, Jesus ele fala algo para Pedro que determina a questão do tempo e da vitalidade e de quanto Pedro ia viver. Jesus, em outras palavras, ele fala algo para Pedro. Ele fala que Pedro ia envelhecer, ia ficar velho. Grava isso. Jesus disse que Pedro ficaria velho, ia envelhecer, ia virar um ancião, ia ficar idoso. Agora, Jesus continua a jornada e Pedro, mais para frente, nega Jesus pela terceira vez. Pela terceira vez. E no meio do processo da caminhada, começa a acontecer outras coisas com Pedro. Só que agora, Pedro ele lembra de algo que Jesus disse. Porque agora Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, passa um tempo com os discípulos e depois Pedro sobe aos céus. Jesus sobe aos céus e vai com o Pai. Estamos juntos até aqui? Ok. Jesus ressuscita, passa um tempo com os apóstolos, com os discípulos e sobe até os céus. Pedro agora continua. Agora, por favor, não saia daqui. Agora Pedro continua a sua jornada. Pedro continua a sua jornada pregando o evangelho, fazendo o ID, ganhando almas para o Senhor. Em uma pregação, Pedro ganhou mais de 3.000 almas. Pedro continua a missão que Jesus colocou nele. Só que, presta bem atenção aqui, Jesus tinha falado anteriormente, em meio a um diálogo, que Pedro ia envelhecer. Entenda isso. Entenda. Jesus tinha falado que Pedro ficaria com barba branca e queria envelhecer. Agora Pedro continua a jornada. Pedro continua a sua caminhada. Só que agora começam as ameaças de morte. Começam a ameaçar Pedro para ele parar. Agora entenda. Agora entenda. Agora não é mais o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes um tempo atrás. Agora, Pedro se lembra o seguinte: o meu Senhor disse para mim que eu vou envelhecer. Se o meu Senhor disse para mim que eu vou envelhecer, eu ainda estou novo, eu não vou morrer agora. Agora Pedro lembra daquilo que o Senhor disse para ele, e mais do que isso, Pedro ele amadurece. E agora as ameaças de morte aumentam. Jesus não está mais por perto fisicamente. As ameaças de morte para Jesus, para Pedro parar de pregar o evangelho, ela continua. Só que quem não para agora é Pedro. Por quê? Porque Pedro amadurece. Pedro cresce. Pedro entra em outro lugar no Senhor. Ou seja, o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes já não é mais o mesmo. Pedro agora é um outro ser humano. Pedro agora está irreconhecível. Pedro agora caminha num outro nível. Pedro agora está em outro lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Ao longo da nossa jornada, chamada vida, nós precisamos mudar de fases. Nós precisamos mudar de fase. O Senhor, Ele sabe que nós estamos em processo de amadurecimento e crescimento. Só que
Eu preciso trocar de deserto. Eu preciso trocar de deserto. Eu preciso trocar de erros. Eu preciso que as pessoas que me viram um tempo atrás, se elas me encontrarem hoje e conversarem 15 minutos comigo ou passar o dia comigo, elas não me reconheçam mais. Você imagine agora os outros discípulos que certamente soube e sabia que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, mas que agora, nesse exato momento, Pedro continua sendo ameaçado e agora Pedro não nega mais Jesus. Pedro agora está em outro lugar. Pedro agora é um outro ser humano. Pedro caminha num nível de fé, de coragem, de maturidade muito maior do que naquele tempo que ele negou Jesus 3 vezes. Por quê? Porque o relacionamento contínuo com Jesus, o relacionamento profundo com Jesus, transformou Pedro em um outro ser humano, muito mais forte, muito mais confiante e com uma fé sobrenatural. Uou! O que eu quero falar para você é o seguinte, que uma vida constante de relacionamento com Deus transformará você em um outro ser humano, que no qual as pessoas não irão reconhecer você. Você imagine os outros discípulos, os outros apóstolos, olhando para Pedro e dizendo, comentando um com o outro, nossa, mas ele já tinha negado o mestre 3 vezes. Você soube? Sim, eu soube. E agora estão ameaçando ele. Estão perseguindo ele. E ele continua. Eu não estou reconhecendo esse Pedro. Ou seja, o que te parava antes não te para agora. O que te causava medo, agora não te causa mais medo. Você pode ter outros medos novos, mas aquele já se foi. O que te parava antes, agora não te para mais. Porque você é um outro ser humano, moldado, lapidado pelo relacionamento com Deus, pelas experiências da vida que Deus te deu graça e força para você passar. Agora você não tem mais medo daquilo ali, porque você caminha em outro lugar com o Senhor. O que te parava antes, agora é brincadeira para você. Mas ele não foi ele que negou Jesus 3 vezes? Foi ele. Nossa, mas agora ele está imparável. Estão ameaçando ele de morte se ele não parar de falar de Jesus. Mas ele continua. Pedro está irreconhecível. Pedro está forte, está com fé, confiante. Assim é a minha e a sua jornada. O nosso relacionamento com aquele que pode todas as coisas aumenta o nosso nível de coragem. Vai aumentar o nosso nível de audácia. Vai tirar algumas inseguranças que nós tínhamos. Vamos ter outras? Claro que vamos ter outras. Somos seres humanos. Vamos ter outros medos? Sim, eu disse outros medos. Se é outro medo, é o outro momento da minha vida, que no qual o Senhor também, como aquele medo me fez vencer, vai me fazer vencer esse. Vai me tornar forte e maduro também para esse momento. Deus te falou uma coisa para você. O que hoje está te parando? Em alguma área da sua vida.
Qual é a área da sua vida que hoje você tem medo? Que está te engessando de avançar? Qual é a sua insegurança hoje? Em qual área da sua vida? Qual é? Saiba que o caminho para você vencer isso é você se relacionar com aquele que tira todo medo. Aquele que te dá firmamento, que te dá chão para você pisar. Que vai te dar sustentabilidade para você avançar, para você chegar do outro lado. E se você começar a se aprofundar no seu relacionamento com Deus, quando eu falo de relacionamento com Deus, eu não falo de estar todo dia na igreja. Eu falo de entrar no seu quarto, fechar a tua porta e buscar o Senhor, de ler a sua palavra, de ter intimidade com Ele, de deixar que Ele revele a graça e o amor e a força dentro de você. Eu não estou dizendo sobre religião, eu estou dizendo sobre Deus, eu estou dizendo sobre Jesus, eu estou falando sobre o Yeshua, eu estou dizendo aquele que todas as coisas Ele pode, eu estou dizendo aquele que tem o poder de transformar a nossa vida, eu tenho falando daquele que tem o poder de pegar o fraco e tornar forte, de pegar o derrotado e tornar vencedor, de pegar aquele que ninguém dá nada e transformar numa pessoa forte. Eu estou falando daquele que tem poder suficiente para pegar você e transformar você em outro ser humano, a ponto das pessoas não reconhecerem mais quem você é. Uou! Ah! Aleluia. Aleluia. É o seu relacionamento com Ele. É o seu relacionamento com Ele que vai transformar você em outro ser humano. Como que Pedro nega Jesus 3 vezes? E agora ameaçam ele de morte. Porque na ocasião que Pedro negou Jesus 3 vezes, nem sequer ameaçaram ele de morte. Na ocasião que Pedro negou Jesus 3 vezes, nem ameaçaram ele de morte, ele já tinha negado Jesus 3 vezes. Mas agora, Jesus, ele continua, Pedro, ele continua, mesmo sendo ameaçado de morte. Por que estava ameaçando Pedro? Porque queriam que ele parasse de falar sobre Jesus. Estava ameaçando de Pedro de morte, porque queriam que ele parasse de pregar o evangelho. E agora Pedro não nega mais Jesus. Pedro continua. Por quê? Porque o relacionamento com Jesus tornou Pedro uma outra pessoa. Uou! Porque o relacionamento com Cristo tornou Pedro uma outra pessoa. E continuaram a perseguir Pedro. Mas Pedro continua. Quanto mais próximo de Cristo, mais você se tornará mais parecido com Ele. Porque você fica parecido com tudo que você adora e se relaciona. Se você adora pessoas, você se torna idólatra. Se você adora coisas, você se torna materialista. Se você adora Jesus, se relaciona com Ele, você fica parecido com Ele. A sua relação com Cristo, de forma constante, transformará você em outro ser humano. Grava isso. O meu relacionamento com Cristo me transformará em outra pessoa. Porque Pedro nega Jesus 3 vezes sem ameaça de morte. Mas agora, mesmo ameaçado de morte, Pedro não nega mais Jesus. Isso é lindo.
Se relacionar com Jesus constantemente não tem a ver com o número de vezes que você vai à igreja. Tem a ver com o tempo de qualidade que você passa com Ele todos os dias. 5 minutos, 10, ok. Que seja intenso. Que seja sem celular. Que seja sem televisão. Que seja só você e Ele. Então, o seu relacionamento com Cristo tornará você um outro ser humano. A ponto que as outras pessoas irão falar que você está diferente. Que você é diferente. Que você é diferente. Então é o seguinte, para me terminar. O que te parava antes não te para mais. O que parou Pedro 3 vezes, ele negando Cristo, agora não para mais Pedro. O que Pedro tinha medo antes, agora Pedro não tem mais medo. Pedro tem outros medos. Ou seja, nesse relacionamento com Cristo, você vai entrando em outros lugares mais altos. Aonde agora você tem outros medos. Agora você tem outros desafios. Mas o que te parava antes, agora não te para mais. Não te para mais. Por quê? Porque agora o seu relacionamento com Cristo é outro. E é outro, e é outro, e é outro. Sabe, aquelas pessoas que vão lá pro país dos muçulmanos, que as pessoas perdem a vida, mas não negam Jesus. Aquele lugar que essas pessoas se encontram é um lugar diferente. Porque elas têm certeza para onde vai. Como diz o apóstolo Paulo, morrer com Cristo é lucro. Por quê? Porque essas pessoas sabem para onde elas vão. Elas sabem que Jesus está esperando ela. Então, quando você começa a conhecer Jesus de verdade, a sua ótica muda, como você vê pessoas, como você vê as coisas, como você vê tudo. E chega um ponto na sua vida que algumas coisas elas fazem parte da vida, mas não são principal da sua vida. Dinheiro faz parte da vida. Sem ele a gente não se move, mas ele não é o principal da vida. Ter sucesso na carreira profissional é importante, todo mundo busca e tem que buscar mesmo, mas não é o principal da vida. Nós começamos a ter uma sede e uma fome muito maior do que de todas as outras coisas, de conhecer e prosseguir e conhecer a Jesus. Porque nós começamos a experimentar coisas que o cartão de crédito, o dinheiro, a viagem, o carro novo, a casa não compra. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já tive a oportunidade de trocar algumas vezes de carro. Falta trocar de casa agora. Estamos trabalhando para isso. E já fizemos uma viagem no passado muito legal. E todas as coisas que a gente possui, que a gente desfruta, a gente agradece, a gente fica feliz, mas passa alguns minutos e passa. A gente fica grato pela conquista, pelo suor do trabalho árduo e verdadeiro e honesto, mas as coisas elas passam. Aquela alegria ela passa. E com você também é assim, eu acredito, sabe? De repente você queria comprar muito alguma coisa, comprar um iPhone, ou comprou uma casa, ou comprou, seja qual for, porque não existe coisa grande ou pequena. O que existe é que é importante para você. E o que é importante para você, você conquistou, agora você tem. Só que isso passa com 5 minutos. Você, que legal e tal, e etc. Que bacana, agora eu tenho. Só que esse agora eu tenho, ele passa. Aquela alegria passa. Sabe por que passa? Deixa eu te explicar uma coisa pra gente terminar. Sabe por que passa? Sabe por que as coisas materiais, quando você conquista e elas precisam passar? É porque você não é daqui. E as coisas daqui, elas nunca vão satisfazer você.
As coisas daqui, elas nunca vão matar a sua sede, a sua fome. Elas nunca vão preencher você. Porque o único que pode saciar a sua fome, a sua sede, a sua angústia, a sua ansiedade, o único que pode preencher você é Jesus. Somente Ele. Mas nada nessa vida pode preencher você. Deus tem prazer de nos dar presente. Deus tem prazer que a gente conquista as coisas dessa terra. Mas Ele quer ver até quanto dura a nossa felicidade. Ela passa rápido. As coisas da terra não podem preencher um ser que é do céu. As coisas da terra não podem alimentar um ser que é do céu. Nada dessa terra pode satisfazer você. Nada dessa terra pode preencher você. Nada dessa terra pode alimentar você completamente. E é por isso que pessoas multimilionárias tiram a própria vida. Porque elas acham que elas têm tudo. Quando na verdade o tudo é somente Cristo. Jesus é tudo. Então as pessoas têm tudo, continuam vazias, deprimidas, oprimidas, angustiadas, depressivas e tiram a própria vida, porque ela pensa, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, eu continuo assim, então eu vou tirar a minha vida. Por quê? Porque infelizmente ela não se encontrou com Jesus. Então entenda, somente Cristo, você que está aqui nessa live hoje, e você que vai me ouvir em algum momento da sua vida, o único que pode preencher a sua vida de verdade, completamente, matar a sua sede, a sua fome, se chama Jesus. Se chama Jesus. Mais nada. Mais nada que você venha conquistar e ser vai satisfazer a sua fome e a sua sede. Somente Jesus. Sabe, o sonho material que você tem maior da sua vida, ele não vai satisfazer você. Ele não vai preencher você. O único que vai preencher você é Jesus. É Deus. É o seu amor. É a sua graça. É a sua misericórdia. Então entenda. E agora eu termino de verdade. Aumente o seu relacionamento com o Senhor. Porque o que está te parando hoje, daqui a um tempo não te para mais. O que você tem medo hoje, daqui a um tempo, você não vai ter medo mais. Você vai ter outros medos, vai ter outras situações para te parar, só que aí você vai estar em outro lugar. Como diz minha amiga Flavinha, você vai estar em outro patamar na jornada da sua vida. Pedro negou Jesus 3 vezes, sem ameaça direta de morte. Mas depois, mesmo ameaçando Pedro de morte, ele não para. Por quê? Porque ele estava em outro nível com Deus. Ele estava em outro nível de relacionamento, de fé, autoridade, confiança em Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã. Feche teus olhos. Feche teus olhos onde você estiver. Deus, nós declaramos nesta manhã que nós não precisamos de você para dar certo na vida. Nós precisamos de você na nossa vida. Declaramos a nossa total dependência de Ti, mas tudo aquilo que é para nós fazer nos capacita, nos dá força, nos apresente pessoas para que venhamos aprender, se desenvolver e chegar e fazer. Deus, toma cada vida, cada lar, cada família, cada casamento aqui representado, Senhor. Pai, que venhamos ter mais fome e mais sede de Ti. Que venhamos aumentar a nossa constância de encontro a sós, de intimidade, de relacionamento com você, Senhor. Declaramos que necessitamos de você. Não por aquilo que o Senhor pode fazer ou pode dar, mas porque Tu és. Porque temos prazer na presença do Pai em nossa mesa. Senhor, em nome de Jesus, eu não conheço o coração dos Seus filhos, não conheço a vida deles, mas o Senhor conhece. Por isso, visite cada um de forma particular, individual, e trata com eles do seu jeito e da sua forma. E que cada um de nós aqui e agora, e as pessoas que futuramente ouvirão esse vídeo, Senhor, venham se encontrar com você, e cada vez mais de forma mais profunda, e que o Senhor cada vez mais revele o Teu amor, a Tua graça
e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, vamos tirar um print aqui. Você me marca. Deixa eu te pedir um favor antes. Você que não me segue, me siga. Compartilha meu Instagram com algumas pessoas que você acredita que precisa ouvir o Evangelho do Senhor. No meu Instagram vai ter um sino. Vai ter um sino, tá? Você vai tocar naquele sino ali, você vai ativar ele, aí vai ter uns botãozinhos, umas notificações. Você vai marcar todas as notificações ali, para que todas as vezes que eu entre, você seja notificado. Então, repetindo, você vai lá no sino, ativar o sininho, fica do lado direito, se eu não me engano, vai pressionar ele ali e vai aparecer uns botões, umas barrinhas assim. Você vai notificar todas as barrinhas. Porque todo o conteúdo que eu postar e entrar ao vivo aqui, você vai ser notificado, tá bom? Então, lembre-se, quanto mais você aumenta o nível de relacionamento com o Senhor, o que te para hoje não vai te parar amanhã. O que você tem medo hoje não vai ter medo amanhã. Porque o relacionamento com Cristo faz a gente conhecer quem Ele é. E quem Ele é o Deus que pode todas as coisas. Você não tem ideia do que Deus pode transformar você. Deixa eu chegar bem pertinho aqui, falar para você. Às vezes, a gente vê as pessoas que já estão em outro nível de relacionamento com Deus e na vida. E a gente não conheceu essas pessoas antes. Isso faz que, às vezes, a gente acha que existe uma distância muito grande entre nós e algumas pessoas. Mas não existe. O que existe é que algumas pessoas fizeram algumas coisas que nós também precisamos fazer. Assim como quando você entrar em outro lugar, as outras pessoas vão achar que você está muito distante dela. Na verdade, o que só nos separa é o propósito da constância. Então, entenda uma coisa que eu vou falar para você. Você não tem ideia do que Deus pode transformar você. Você não tem ideia de onde Deus pode te levar e aonde você pode chegar. Tudo que você tem que fazer é aumentar o seu relacionamento com Deus. E aqui no mundo natural, aqui da terra, você sempre vai me ouvir falar sobre isso. É você fazer o que tem que ser feito. Se você misturar, você fazer o que tem que ser feito nessa terra, dentro daquilo que você quer para a sua vida, e misturar com relacionamento com Deus, uau! Você vai chegar em lugares que você nunca imaginou na sua vida. Eu vou repetir, porque essa palavra ela é profética para a sua vida. Preste bem atenção nas minhas mãos. Se você pegar, o que tem que ser feito nessa terra, pagar o preço, fazer o que tem que ser feito, não ter medo, se conectar com as pessoas certas, renunciar, abrir mão, investir em você, na sua capacitação, pagar o preço de verdade, juntar, olha a mão aqui chegando, juntar o relacionamento constante com Deus e sincero, não entrar em intimidade com Deus como pedinte para ficar pedindo as coisas, mas muito mais, não é que você não tenha que pedir, mas muito mais para se relacionar e ter intimidade, Agora, o que não pode é o seguinte, você fazer o que tem que ser feito nessa terra, pagar o preço, ir para cima, e aqui, ao lado, olha meu lado direito vazio, olha ele chegando, tem que ter Jesus, pegou? Colocou Jesus aqui, relacionamento com Deus, busca em Deus,
Ó, mas também é o seguinte, ó, se eu tiver relacionamento com Deus, intimidade com Deus, mas sem ações na terra, né, Pati? Ó, meu lado esquerdo tá vazio. Pegou? Ó, então pega no teu espírito, na tua mente. Ó, cara, eu tô cheio da unção, cheio da graça, cheio do fogo de Deus, quase flutuando, sendo arrebatado em vida, mas as coisas da terra não tá se movimentando. Ó, agora a junção de novo, ó. Ó, pega no teu espírito, ó. Bum! Ninguém te segura. Ninguém pode parar você. Você vai ser imparável. Ações na terra, ações no céu. Ações na terra, ações no céu. Se encontra, bum! Já era. Ninguém pode parar você. Ninguém pode parar você. Boa, Anne. O céu é reagente. Exatamente. Provoque os céus com as ações na terra. Amém? Bora! Para quem entrou agora, essa live vai ficar gravada. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Ontem eu derrubei isso tudo aqui atrás, irmão. Meu Jesus. Vamos lá, tira um print. Gente, olha só, é verdade. Tira um print e me marca que eu vou repostar, beleza? Bora, Pati, bora pra cima. Gente, Deus colocou em meu coração para que eu viesse vir aqui compartilhar. Depois eu vou criar cortes, vou impulsionar os cortes, porque Deus me impulsionou a fazer isso. E eu quero alcançar o maior número de pessoas possível. Então eu queria que você me ajudasse. Compartilhando o meu perfil, compartilhando as lives, ativando o sininho lá e todas as notificações para que eu venha alcançar mais pessoas, porque eu sei o que eu carrego, eu tenho convicção disso, e eu sei o que eu carrego, eu posso ajudar muitas pessoas, tá? Então, me ajude a alcançar mais pessoas, tá bom? Tudo tem um começo. Hoje a gente está aqui com 5, com 6, com 7, com 12, com 15. E daqui a um tempo a gente vai estar aqui com 100, 200, 300, 1000 pessoas sendo impactadas. Então tudo tem um começo. A minha missão é vir para cá, fazer o que tem que ser feito na terra, fazer as estratégias do Instagram e no tempo de Deus. Cortando. Então vamos lá? Vamos tirar um print? No 3, você vai tirar um print e você vai postar nos seus stories, me marcar, Diogo Carvalho Oficial, e eu vou repostar, tá bom? No 3, você vai tirar o print, tá bom? 1, 2 e 3. Gente, Deus abençoe. A tua casa, a tua família e um dia poderoso na presença de Deus, tá bom? Deus abençoe, gente. Fui!